Tô trazendo um formato um pouquinho diferente hoje. Minha operação tá ao vivo. Tô gravando ela aqui. É uma operação de day trade. Como eu tinha prometido trazer o meu método e poder mostrar como que eu determino entradas e saídas dentro da operação no intraday. E aí, reforçando aquilo que eu já venho reforçando há dias, que o day trade não é para iniciante. Tenho convicção de que day trade não é para iniciante. O day trade é uma coisa que é quando você já está num nível de maturidade de análise técnica, análise de mercado, já está experimentado, e aí sim você pode se aventurar com uma boa gestão de risco e com o seu risco totalmente calculado, tá? Então, o que aconteceu hoje? Meu ativo de day trade é a Nasdaq, essa linha verde aqui é onde eu executei minha venda, vendi no topo do dia, e está correndo. Por enquanto está pagando 330, 328, 311, está voltando um pouquinho agora, mas natural, nesse movimento de descida, ele vai ter correções, tá? Já chegou a pagar praticamente aí $500. E eu vou deixar correr até esse alvo aqui, ó, já, tá vendo? Vamos lá. Então aqui é a minha tela, eu vou explicar por parte a minha tomada de decisão. Então, o que eu uso para minha tomada de decisão? Eu uso algumas ferramentas. Eu mapeio as sessões de negociação, mercado Londres, Nova York e Tóquio. Eu mapeio a entrada de volume no tempo. Eu não uso volume profile para o day trade, é possível. Eu até gosto dele para calibrar uma entrada mais precisa num swing trade, mas não uso para o day trade. Dito isso, eu uso ferramentas como detecção de região de Gamma Exposure. O Gamma Exposure ele vai verificar lá no mercado de opções como que está o posicionamento entre call e put no mercado de opções que vem com vencimento na data de hoje, sempre na data do dia da operação, que é o que a gente chama de fluxo zero DTE, que é o vencimento no mesmo dia, tá bom? E eu gosto muito dessa ferramenta que é o RSI, que é o índice de força relativa. Então, Gamma Exposure, análise técnica clássica, mas com elementos de Gamma Exposure e ICT, tá certo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Essas regiões em azul são regiões que marcam para mim aonde a seção asiática foi, então é o mercado de Tóquio, então como que subiu, qual foi o máximo e o mínimo. O máximo laranja e o mínimo laranja é o de Londres e o verdezinho é o de Nova York. Então, na marcação do gráfico, eu marco a máxima e a mínima de Tóquio nos dias anteriores e na interseção Nova York e Londres, pela proximidade, né, de horários, elas se intercambiam durante o dia em um determinado ponto, as duas estão operando, em um determinado limite de horário ali, elas estão operando simultaneamente. Então eu pego a máxima da onde as duas estão, quando as duas estão abertas, e a mínima de quando as duas estão abertas. E aí, essas ferramentas aqui, ó, abertura, mínima, máxima e fechamento, é o que eu tiro do ICT, e você pode ver que, repetidamente, ele faz esses movimentos. Ora, abertura mínima e máxima, ora, abertura máxima e mínima, e depois o fechamento. Então eu deixei marcado a penúltima região, da antepenúltima região de Tóquio, da abertura e fechamento, né, de Tóquio, a última interseção dos mercados do dia anterior, de Londres e Nova York, representado por essa caixa com a parte externa branca, e aqui a do dia anterior de Tóquio. Então perceba que entre a máxima e a mínima da interseção Tóquio e Nova York está representado por esse quadrado branco, máxima e mínima, eu uso o corpo do candle, tá bom? Então a máxima e a mínima, que parte daqui, ó, pra você ter ideia. E, como ela abrange toda a sessão do dia anterior, eu pego, em vez de pegar a penúltima, eu pego a antepenúltima, que me serviu como base, da onde o mercado foi buscar aqui a máxima do dia, dentro da região de volume da liquidez fornecida pelo pregão de Tóquio, e, coincidentemente, fazia o limiar das interseções de mercado de Londres e o mercado de Nova York. Dito isso, como eu espero ele capturar a máxima, ou ele capturar a mínima, e ele define para mim isso no dia, então ele foi primeiro capturar a máxima, eu procuro entradas para vender no topo. Se ele foi capturar a mínima, como aconteceu no dia anterior, eu também peguei um bom trade, então eu tô comprando na mínima. Então eu busco no meu operacional comprar a mínima ou vender máxima. Hoje eu vendi praticamente, ele bateu aqui 754, eu vendi em 708, vendi aqui, ó. Vendi nessa linha tracejada, tá certo? E aí, quais são os meus alvos? Nesse meio do caminho aqui, não houve liquidez entre os mercados, houve movimentação direcional, tanto na subida quanto na descida. Então, eu espero a movimentação, para que ele busque pelo menos a última região deixada pelo mercado, pelo pregão de Tóquio, para ver se aqui ele vai usar como suporte ou ele vai romper para baixo. Então aqui eu já considero uma saída. Daí eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui tinha um Fair Value Gap, no 1 minuto, e no 5. Você pode ver que ele veio, bateu como suporte e está subindo. Agora está batendo 340 e pouco, 350. Então, ele chegou a pagar, aqui está 606, chegou a pagar mais de $500, tá? Mas, por finalidade de gravação do vídeo, eu estou deixando rolar. Se ele der uma falha na continuidade, e o que é uma falha na continuidade? Perceba que eu estou no gráfico de 10 aqui, mas eu fico intercambiando entre 10 e 15 para fazer essas movimentações, para não me tomar atitudes precipitadas. Então eu venho aqui, ele está aqui ele está fazendo uma correção, é aceitável uma correção até o 675 e um novo movimento de queda, tá certo? Isso aqui é o que dá para acontecer, o que se espera que seja uma naturalidade de acontecer. O que não pode acontecer é que aí eu saio desse trade. Ele vem até aqui e um pivô de alta no 15 dentro dessa região de volume, eu saio. Se esse pivô não acontecer, mas ele estourar o último topo, eu também saio no stop, tá bom? Para proteger o nosso capital, o nosso dia, e tá aqui amanhã de novo.
Por isso que o stop é nosso amigo. Então, por enquanto, é isso. Como ele está fazendo uma correção, depois de meia hora de queda, ele pode fazer essa correção naturalmente até o 695, tá bom? E eu estou no 708, não vai ter pegado nem não vai ter chegado nem no break-even. Bom, então, eu mapeei as entradas, falei o que eu busco fazer, eu busco vender na máxima e comprar na mínima. E aí, para eu ter essa decisão de forma clara, eu gosto de acompanhar o volume, então teve uma entrada você pode olhar que teve uma entrada de volume comprador, quando ele chegou nessa região, começou a se mostrar um volume vendedor também acima da média. E eu corroboro toda essa análise com o gama positivo, quando o gama está positivo e ele está batendo aqui no GEX, no gama exposure, que é esse índice aqui nosso, ele mostra pra gente aqui que toda vez que ele está positivo, ele procura resistência para vender e suporte para comprar. Mas quem faz isso? O market maker. Com a região do gama positivo, o market maker vende resistência e compra suporte. Então, eu procurei regiões de resistência e fiz a venda. Isso aqui no 15 minutos. O que corrobora ainda mais a minha tomada de decisão é se aqui tiver em região de sobrecompra, e especialmente se tiver uma divergência na sobrecompra. Aí mostra pra gente que é um trade que vai dar direcional, tá bom? E aí aqui 30, também ele chegou a tocar na sobrecompra e corrigiu. No 10 minutos, ele foi na sobrecompra e está entregando a correção. Nos 5 minutos, ele além de ir, ele entregou divergência. No 3 minutos, uma divergência tripla em sobrecompra. E no 1 minuto, tocou a sobrecompra, mas também deu divergência tripla. Então eu gosto de ficar aqui no 15, estou aqui, vou esperar. Aqui ele fez um movimento de queda, semelhante ao que está correndo aqui, e teve também um candle de indecisão no terceiro candle de movimentação direcional de baixo. Então, basicamente, eu monto meu quadro de análises assim, procuro por entradas na máxima do dia e na mínima do dia, e que essa entrada ela seja corroborada pelo gama. O gama, quando ele está negativo, ele vende fundo e compra topo. Então não é interessante para mim quando o gama está negativo. Eu gosto de comprar quando o gama está positivo e vender também quando o gama está positivo. Porque abre muita volatilidade no gama negativo. Então, como que se forma o gama? O gama é o seguinte: para cada nível de preço no mercado de opções, tem uma quantidade de compradores de put e compradores de call. Quando existem mais compradores de call por faixa de preço, o gama ele fica positivo. Quando tem mais compradores de put por faixa de preço, o gama fica negativo. E aí, a gente entende que o mercado estando mais comprador em call é uma interpretação que o mercado está precificando uma subida do preço. Quando na faixa de preço existem mais compradores de put, a gente está entendendo uma precificação de queda. E o contrário também acontece. E se existem bastante, o mercado está com bastante venda de call, é a mesma coisa que muita compra de put. Muita venda de call é a mesma coisa que muita compra de put. É precificar a queda. Muita venda de put e muita compra de call também é a mesma coisa, está se precificando alto. Então, basicamente, isso que acontece. Então, esse é o meu quadro. É assim que eu gosto de fazer a análise pro meu day trade. Perceba que o fato de eu estar comprado na máxima me dá tranquilidade para deixar o preço correr. Tá certo que aqui ele já voltou para 260, para que estava pagando 500, é um valor considerável. Mas como essa conta é de fim educacional, então é para mostrar que o day trade não precisa ser um martírio, né? Não precisa ser uma loucura, não precisa ser algo que vá te prejudicar financeiramente ou te prejudicar mentalmente, emocionalmente, né? Porque a gente sabe que o day trade ele custa caro. E aí você tem que encontrar maneiras de operar para se proteger. Enfim, o que eu queria trazer para hoje é isso daí, fechou? Valeu!